a uma segunda leitura bíblica, agora no Novo Testamento, base da nossa meditação. Peço que você acompanhe atentamente esta leitura que eu farei em Atos, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo de número 34. Assim está escrito na palavra de Deus. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Oremos. Pai querido, aberta está a Tua palavra. Suplicamos-te, ó Deus, que Tu derrames do Teu Espírito sobre nós, para que haja compreensão da Tua palavra. Suplico-te que Tu derrames do Teu Espírito sobre mim, para que eu possa proclamar, ó Deus, o Teu nome, e para que o Teu amor seja conhecido por meio desta proclamação. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Nós passamos os meses de outubro e novembro meditando sobre os cânticos bíblicos que estão espalhados pelas Escrituras, alguns deles que nós muitas vezes não sabemos que são cânticos. O povo de Deus é um povo que canta a sua fé. Disso nós encontramos testemunho nas Escrituras, e este culto é um testemunho dessa realidade. Nós cantamos a nossa fé, nós louvamos a Deus e nós o exaltamos por meio dos cânticos. Isso expressa a nossa fé e ao mesmo tempo nutre a nossa fé. Encerrando esta série sobre os cânticos bíblicos, neste culto de primícias, eu desejo falar para você a respeito do canto da meia-noite. O canto da meia-noite. Mas antes de falar propriamente desse canto, a respeito do qual nós lemos ainda há pouco, eu gostaria de lhe perguntar: o que é a noite para você? O que é essa porção de horas entre o pôr do sol e o nascer do sol representa? Qual o significado da noite?
Se nós examinarmos a noite sob a lente da ciência, nós encontraremos a seguinte resposta: a noite é o período compreendido, ou seja, uma porção de horas à parte do ciclo da rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. E nós chamamos de noite, ou seja, aquela parte do globo que tem sombra, que não tem a luz do sol durante esta rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. No verão, as noites são mais longas e no inverno as noites são mais curtas. Ainda no âmbito da ciência, se perguntarmos para a biologia, que à noite nós encontraremos observações sobre as mudanças que se dão no organismo dos seres vivos. Há uma mudança na respiração, no ritmo dos batimentos cardíacos, o metabolismo muda durante este período do dia que nós chamamos de noite. Mas deixemos a ciência, passemos para as nossas rotinas da vida. O que é a noite? A noite é aquele momento em que nós regressamos para casa depois do trabalho. Isso levanta o tema da segurança pública. É um momento em que as pessoas estão transitando pelas ruas, e as ruas precisam ser bem iluminadas. Se possível, deverão haver câmeras de segurança para que a ação dos bandidos seja inibida durante a noite. Mas ainda nas rotinas da vida, há uma parte da população para a qual a noite representa trabalho. São aqueles que compõem os serviços essenciais de uma sociedade que funciona 24 horas. Para essas pessoas, se você perguntar o que é a noite, eles dirão: é plantão. A noite é trabalho para mim. Mas e os poetas? Como os poetas veem a noite? Se perguntarmos aos poetas, eles dirão que a noite é como um manto que vai sendo estendido, e que, sendo estendido, vai cobrindo porção significativa da terra. E neste manto existem dobras. A primeira dobra é o entardecer, mas há uma outra dobra que nós chamamos de meia-noite, há uma terceira dobra que nós chamamos de alta madrugada, que envolve a todos no sono mais profundo, e há uma última dobra desse manto que o Criador vai recolhendo e começam a aparecer os primeiros raios do alvorecer. Para os poetas, nessas dobras da noite, se pode experimentar a solidão mais cortante, mais terrível. Se pode experimentar o tédio, mas também na noite, para os poetas, se pode ter a experiência da adrenalina, da aventura, do encontro com o mistério. Por isso os poetas falam tanto a respeito da noite. Fernando Pessoa, no seu Cancioneiro, dizia que ele se sentia cansado só de pensar na imensa solidão da madrugada adentro. Mas o que é a noite para você? Como têm sido as suas noites? Que sentimento tem predominado na sua experiência, na sua vivência? São noites de imensa solidão, como as do poeta português mencionado? Seria bom se, ao pôr do sol, se no início da noite nós pudéssemos, no escritório, colocar numa pasta os nossos problemas, fechá-la, abrir uma gaveta, jogar essa pasta dentro da gaveta e ir embora para casa, e usufruir da noite sem nenhuma preocupação, sem que sejamos visitados pelos nossos problemas. Mas não é assim. Não é assim na vida humana. Não sei se aquela foi a pior noite na vida do apóstolo Paulo e do seu companheiro de viagem missionária, Silas, mas se não foi a pior, certamente estaria na lista das piores noites na vida daqueles homens. As coisas iam bem na cidade de Filipos, evangelizaram Lídia, ela converteu-se. Depois, sob a autoridade do nome de Jesus, libertaram uma jovem possessa de um espírito, e então tudo muda de rumo.
Os donos daquela jovem escrava fizeram uma acusação contra os dois missionários, Paulo e Silas. Essa acusação foi prontamente acolhida. Eles foram despidos em praça pública, foram açoitados em praça pública e depois lançados no cárcere, recolhidos na prisão e colocados numa cela de segurança máxima. A cela era escura, os pés estavam amarrados, as costas estavam feridas, certamente queimavam sob o peso dos açoites sofridos. Paulo e Silas adentraram aquela noite enrolados no manto da injustiça, enrolados no manto da arbitrariedade, da crueldade, da violência e do sofrimento. Mas a violência que haviam sofrido não feria apenas o corpo, como toda violência, como toda injustiça, como toda violência e toda injustiça, a alma havia sido golpeada. As emoções estavam dilaceradas, eles estavam humilhados, além de feridos no corpo. E quando a alma é golpeada, a noite pode estender o manto do desespero sobre aquele que sofre. A noite pode estender esse manto do desespero. Esse é quase que um ciclo natural, mas não foi a experiência de Paulo e Silas naquela noite. Veja comigo na tela o versículo de número 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Era meia-noite, eles estavam presos, mas Deus estava com eles. Era meia-noite, eles estavam feridos, mas Deus estava com eles. Era meia-noite, eles estavam mergulhados na escuridão, mas Deus estava com eles. E porque Deus estava com eles, o canto da meia-noite estava nos lábios deles, e eles podiam louvar a Deus que se fazia presente com eles. Mas que canto é esse, o canto da meia-noite? O canto da meia-noite é uma explosão de gratidão. Uma explosão de gratidão no coração daquele que sabe que a dádiva que recebeu em Cristo Jesus, ninguém pode lhe tirar. Ninguém e nada nesse mundo poderá roubar-lhe. O canto da meia-noite é uma erupção de alegria no coração daqueles que sabem, daqueles que aprenderam que nada pode separá-los do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O canto da meia-noite é um terremoto nas bases existenciais da vida humana, mas é um terremoto detonado pela fé, a fé no Deus vivo, uma fé que nos dá a certeza íntima que a firmeza dos nossos passos não depende do solo no qual nós pisamos, do lugar que nós enxergamos quando pisamos, mas a firmeza dos nossos passos está na direção que é dada por Deus, está na orientação que nós recebemos de Deus para que sigamos adiante na nossa jornada. Esse é o canto da meia-noite. Hoje nós estamos na nossa 41ª festa de primícias, e a nota desta festa é a gratidão. Mas de nada valeria a reflexão na palavra de Deus, de nada valeria o estudo da palavra de Deus, se nós não pudéssemos avançar, se nós não pudéssemos amadurecer na nossa gratidão, se nós ficássemos limitados a expressar a nossa gratidão nesse culto apenas pelas coisas que vão bem na nossa vida, pelas coisas que deram certo, como nós dizemos, pela luz do meio-dia que está brilhando sobre a nossa vida. Esta seria uma gratidão válida, mas simplista, ainda infantil.
se o aprofundamento da reflexão sobre a gratidão pode levar a algum lugar, esse lugar é a compreensão. Que quando a nossa vida é envolvida pela escuridão, quando a nossa vida é dominada pelo manto da meia-noite, ainda assim, você terá razões para ser grato a Deus. Ainda assim você terá razões para voltar-se para Deus e para agradecer e para louvar a Deus. Por isso, compartilho com vocês algumas coisas simples, verdadeiras, que brotam desse canto da meia-noite entoado por Paulo e Silas. É meia-noite, mas Deus está comigo. É meia-noite, mas Deus está comigo. Veja o que escreveu o salmista, o texto está na projeção. Ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo: as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Seja numa cela escura, num quarto de hospital, numa madrugada solitária, ou quem sabe no vale da sombra da morte, o bom pastor, Cristo Jesus, sempre, sempre estará presente ao lado das suas ovelhas, ao lado daqueles que confiam no seu nome. Uma das promessas reiteradas nas Escrituras, uma das promessas que Deus repete inúmeras vezes ao seu povo é esta: eu estou contigo, não temas. Eu estou contigo, não temas. Deus quer que você saiba, Deus quer que você saiba, nesta hora da sua vida, quem sabe nesta que é a meia-noite da sua vida, Deus quer que você saiba que Ele está com você, que Ele o segura pela sua mão direita, que Ele dirige os seus passos, que Ele não te abandona e que Ele põe nos seus lábios um canto de louvor, o canto da meia-noite. Quando as trevas da meia-noite nos engolem, quando não conseguimos enxergar um palmo sequer diante do nosso nariz, não sei se você já teve a experiência de dormir num sítio no qual não há luz elétrica, e você acorda no meio da noite, abre os olhos e você não enxerga nada, absolutamente nada. Nós não enxergamos nada quando somos envolvidos pela meia-noite, mas Deus enxerga, Deus vê, Deus está presente, Deus não nos abandona nesse momento. É meia-noite, mas posso amar. É meia-noite, mas eu posso amar. Talvez você não conheça ou não recorde toda a história desse episódio que eu li para você, mas o carcereiro, quando ele percebeu que depois daquele terremoto as portas da prisão estavam abertas, ele caiu em desespero. E em desespero ele tomou a espada para se suicidar, porque ele responderia com a própria vida pela vida dos prisioneiros. Era meia-noite, chegando na vida daquele carcereiro também. Mas Paulo gritou do fundo daquela cela que ele não fizesse nenhum mal a si mesmo, porque todos ali estavam. E Paulo, em seguida, falou do amor de Deus para aquele homem, e ele entregou-se para Jesus naquela meia-noite da sua vida. O que Paulo fez? Ele amou o carcereiro. Ele amou o carcereiro. Você quer um mundo melhor? Tenho certeza que você quer um mundo melhor. Então, ame. Ame aqueles que são da sua família, ame os seus colegas de trabalho, ame os seus vizinhos, ame as pessoas que fazem parte da sua comunidade, mas preste atenção, ame também aqueles que foram estruturalmente colocados como inimigos seus. O que é que eu quero dizer
com isso. Há muita coisa errada no nosso país e há muita coisa errada no nosso mundo, na nossa sociedade. Entretanto, a sociedade não mudará. Não mudará para melhor com mais ódio, com mais amargura, com mais ceticismo. Se nós queremos mudanças de verdade, nós precisamos lutar para transformar as estruturas que dão suporte ao mal, isso é verdade, mas nós precisamos aprender a amar as pessoas que são serviçais dessas estruturas malignas na nossa sociedade. Foi exatamente isso que Paulo e Silas fizeram naquela noite. Assim, se você quer mudanças, bata forte nas estruturas, golpeie as estruturas que produzem os males que estão presentes na nossa sociedade, mas anuncie, por meio de palavras e atitudes, o amor de Deus às pessoas que estão servindo essas estruturas malignas que perpetuam o mal em nosso meio. É meia-noite, mas eu creio em milagres. É meia-noite, mas eu creio em milagres. Porque Deus me visita, durante a meia-noite eu posso crer em milagres. Eu não estou falando de barganhas com Deus, de Black Friday, de milagres. Não é isso, não é toma lá, dá cá, não é compra de milagres, não é esse tipo de coisa. Quando eu falo em milagres, eu estou reafirmando a crença cristã, que Deus é criador de todas as coisas, que Deus é criador dos céus e da terra, que Ele é criador daquilo que nós enxergamos e daquilo que nós não podemos enxergar, ou seja, todas as coisas estão debaixo do domínio de Deus. Portanto, Deus é o Deus que faz o milagre de abrir caminho onde você não enxerga mais caminho. Deus abre caminho onde não há mais caminho, onde parece não haver saída. Ele é o Deus que abriu o caminho para o povo de Israel fugir do Egito. Ele é o Deus que derrubou as muralhas de Jericó para que o povo de Israel pudesse habitar na terra prometida. Ele é o Deus que abriu as portas da prisão na qual estavam Paulo e Silas. Mas todas essas coisas, todas elas são pequenas e serão sempre pequenas diante daquele que é o maior milagre. Deus abriu o sepulcro onde estava Jesus de Nazaré, e trouxe Jesus novamente à vida, ressuscitando dentre os mortos, e esse é o maior de todos os milagres. Portanto, para a pessoa que crê em Deus, todas as possibilidades estarão sempre abertas, porque você crê no Deus que abre caminho onde não há caminho, no Deus que faz milagres. Mas na Bíblia, Deus não abre somente o mar, Ele não abre somente a porta das prisões, Ele não abre apenas os sepulcros. Deus na Bíblia é aquele que faz o milagre de abrir corações. Ele abriu o coração de Lídia, Ele abriu o coração do carcereiro, e nós chamamos isso de novo nascimento, de salvação, de nova vida, de um novo começo. Deus realiza este milagre. Hoje nós recebemos irmãos, a comunhão da nossa igreja, que tiveram o coração aberto por Deus para que recebessem a palavra de Cristo Jesus. Mas há outro milagre belíssimo nesse texto. Esse era para ser um sermão curto, verdade. Mas eu tirei férias, não é? Sempre que a gente tira férias, volta mais animado. Mas eu prometo que eu já vou encerrar. Veja comigo o texto na tela. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, falando do carcereiro, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando Deus está presente, há um milagre da reconciliação. Quando o amor de Deus se faz presente, há o milagre da reconciliação. Mas há o milagre do cuidado,
ao milagre da cicatrização das feridas e dos ferimentos que nós infligimos uns aos outros. Era isso que o carcereiro testemunhava nesta hora, lavando os ferimentos que Paulo e Silas carregavam nas costas. Quando o amor de Deus se faz presente ao milagre da comunhão, ao milagre da alegria que enche o coração de todos, o nosso país precisa conhecer este milagre da reconciliação. Testemunhamos que nós nos convertemos a Cristo, não só quando nós aprendemos a lavar os pés uns dos outros, como Cristo fez, mas quando nós aprendemos a lavar as feridas que nós abrimos no coração uns dos outros. Quando nós estamos dispostos a servir e ser parte da cura dos sofrimentos que nós infligimos uns aos outros. É meia-noite, mas Deus está comigo. É meia-noite, mas Deus está com você e Deus está na sua vida. E porque Deus está comigo, eu posso amar, apesar de ser meia-noite na minha vida. Porque Deus está comigo, Ele me dá forças para amar. E porque eu posso amar, eu posso esperar também, eu posso crer que Deus fará milagres, que Deus realizará coisas que parecem impossíveis aos meus olhos nesse momento da minha vida. Prisões serão abertas, corações ficarão livres, mágoas serão abandonadas, o desespero será vencido, feridas serão saradas e banquetes de amizade e alegria serão celebrados madrugada adentro na sua vida. É meia-noite, mas eu posso louvar o Deus da minha vida e posso oferecer a Ele a minha oração de gratidão por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Amém.